No dia a dia, nossa consciência é superficial, mas quando entramos nos estados alterados, principalmente através das práticas espirituais, alcançamos um entendimento mais profundo. Nesse espaço, vemos a verdade da vida claramente e nos unimos a ela. Muitas pessoas nunca saem da superficialidade da consciência comum e perdem a chance de viver algo maior, de se tornarem a melhor versão de si mesmas, de serem realmente felizes e realizarem o propósito maior da vida. Existe um elo comum que une todas as formas de religiosidade e espiritualidade. A prática de rituais e cerimônias projetadas para acessar uma conexão com o absoluto, com uma realidade que transcende o ordinário. Estas práticas buscam induzir estados alterados de consciência, períodos singulares em que é possível ultrapassar as fronteiras do ego e fundir-se com a essência última do ser e do universo. Tais estados são caracterizados por uma expansão da consciência além da percepção cotidiana, permitindo ao homem acessar dimensões de profundidade espiritual e compreensão que transcendem a experiência humana comum. Ao longo da história, diversas tradições religiosas e espirituais adotaram práticas intensas, como jejuns prolongados, meditações profundas, orações e louvores, bem como danças e músicas extensivas, todas destinadas a catalisar esses estados alterados de consciência. Em tais estados, os praticantes reportam experimentar uma conexão inefável com o divino, um encontro com a verdadeira essência da existência que vai além das palavras. Santos, profetas, grandes mestres espirituais e até mesmo indivíduos sem um título formal que vivenciaram profundas experiências espirituais compartilham um traço comum. Todos eles atravessaram esses estados alterados de consciência. Muitas vezes, sem plena compreensão do que esses estados representam ou de sua natureza transcendental, esses indivíduos acessaram uma realidade mais ampla, uma percepção de unidade e interconexão com tudo o que existe. Esses estados não são apenas momentos de êxtase ou visões místicas, mas janelas para a verdadeira natureza da realidade, proporcionando insights profundos sobre a vida, o universo e o propósito humano. Vamos, portanto, explorar com maior profundidade o conceito de estados alterados de consciência, entendendo tanto a visão na parte espiritual quanto posteriormente na científica deste fenômeno. Começamos então com exemplos de indivíduos que vivenciaram esses estados. Imagine-se mergulhando na quietude de uma meditação profunda nas terras místicas da Índia. Um praticante, em meio a esse silêncio sagrado, foi envolvido por uma luz deslumbrante que brotava de seu próprio ser, uma luz tão intensa que parecia engolir toda a escuridão. Nesse momento, ele não estava apenas vendo a luz. Ele era a luz, fundido em uma união indescritível com o cosmos, onde cada estrela, cada sopro de vento, cada grão de areia parecia ser uma extensão de sua própria essência. Agora, transporte-se para a imensidão verde da Amazônia, onde um xamã, guiado pelo poder ancestral de plantas sagradas, atravessa o véu que separa os mundos. Em sua jornada, ele encontra seres de pura energia, guardiões de sabedoria ancestral, que lhe revelam os segredos da natureza e a teia invisível que conecta toda a vida. Um outro caso interessante é a história de uma freira, em um mosteiro escondido do mundo, que, em um momento de oração intensa, é elevada a um êxtase divino. Para ela, o tempo e o espaço se desfazem como areia entre os dedos, e ela se encontra imersa em uma presença de amor infinito, uma luz que abraça não apenas a ela, mas tudo o que existe. Nesse estado, ela compreende que o divino não está apenas ao seu redor. Ele permeia seu ser, conectando-a a cada partícula do universo. Essas histórias não são apenas relatos, são portais para compreender a profundidade alcançada nesses estados. Elas mostram que, independentemente da técnica empregada, seja através da meditação, de rituais xamânicos ou da oração, o que se atinge é um mesmo estado interno onde se alcança uma conexão profunda, uma compreensão que transcende palavras, uma experiência de união com o todo. Isto nos mostra
que esses momentos extraordinários são testemunhos vivos do nosso potencial ilimitado de transcender o ordinário e tocar o sublime, revelando as dimensões mais profundas de nossa existência. Agora, vamos entender um pouco o aspecto científico desses estados. Na fisiologia e neurociência, busca-se entender as alterações no cérebro que acompanham tais experiências. Um conceito-chave no estudo científico é a alteração na química cerebral e na atividade neural que esses estados provocam. De acordo com o livro A Molécula do Espírito, DMT, e a Glândula Pineal, de Rick Strassman, observa-se uma mudança na liberação de neurotransmissores, na atividade elétrica cerebral e nos padrões de conectividade neural. Existe uma substância associada a este fenômeno conhecida como DMT, um composto psicoativo naturalmente produzido em pequenas quantidades pelo corpo humano. A DMT, reconhecida por provocar visões vívidas e experiências místicas, levanta a intrigante possibilidade de ser liberada em quantidades significativas pelo corpo humano durante momentos de estados alterados de consciência, como no nascimento, na iminência da morte ou durante práticas espirituais intensas. Essa presença mais elevada do DMT sugere uma função biológica potencial na modulação da consciência e na habilidade de experienciar realidades além do comum. Essa teoria pode oferecer uma explicação para os numerosos relatos de experiências de quase morte, nas quais indivíduos descrevem encontros com realidades espirituais ou visões transcendentes. Em situações de extrema proximidade com a morte, o organismo pode liberar DMT, facilitando o acesso a esses estados extraordinários de consciência e permitindo visões que são frequentemente interpretadas como espirituais ou sobrenaturais. Um exemplo real e notável de experiência de quase morte é o caso de Dr. Eben Alexander, um neurocirurgião americano que teve uma experiência profundamente transformadora. Em 2008, Alexander caiu em coma devido a uma grave infecção bacteriana no cérebro. Durante o período em que esteve em coma, ele experimentou uma jornada extraordinária que descreve detalhadamente em seu livro Prova do Céu, a jornada de um neurocirurgião para o além. Durante sua experiência de quase morte, Alexander relata ter sido levado a um lugar de beleza ultraterrena, onde um campo vasto e fértil, semelhante a um vale, era permeado por uma luz dourada. Ele descreve voar sobre este cenário, acompanhado por uma presença feminina, que lhe transmitia mensagens de amor incondicional sem o uso de palavras. Ele também menciona encontrar-se em um espaço vazio e infinito que chamou de O Núcleo, onde experimentou uma comunhão com uma fonte divina, sentindo uma compreensão profunda do universo. Alexander argumenta que sua experiência não pode ser explicada pelas teorias científicas convencionais sobre a função cerebral, o coma ou a ZQM, dado seu conhecimento como neurocirurgião e a complexidade de suas visões, especialmente considerando que sua neocórtex, a parte do cérebro responsável pelo pensamento consciente, estava inativa devido à infecção. Sua experiência o levou a concluir que a consciência é independente do cérebro, uma ideia que desafia muitos conceitos científicos tradicionais. Somos condicionados a acreditar que a percepção cotidiana da realidade é a mais real, enquanto os estados alterados de consciência são vistos como uma realidade paralela, muitas vezes considerados por alguns como não reais. No entanto, e se o oposto for verdadeiro? Se adotarmos como referência o mito da caverna de Platão, a realidade cotidiana seria a falsa, as sombras, apenas as projeções do que seria a verdadeira realidade. Ao sair da caverna e entrar nesses estados alterados de consciência, conseguiríamos perceber aquilo que realmente é verdadeiro e eterno, que está além do tempo e do espaço. Platão, provavelmente, chegou a este estado e constatou a situação difícil em que a maioria das pessoas se encontra. Estão presas nas percepções ordinárias da realidade dos 5 sentidos, acreditando ser isso a realidade última e a mais importante a ser considerada. Dessa forma, a imensidão da potencialidade e possibilidade da consciência é restringida. A maioria de nós está preso nessa caverna,
a percepção exclusiva e condicionada do mundo material, e apenas quando atingimos esses estados alterados de consciência, que na verdade representam a consciência real, é que conseguimos sair da caverna e constatar a verdade por nós mesmos. Esta perspectiva desafia as noções convencionais sobre o que é realidade e o que é consciência, sugerindo que as experiências transcendentes e os estados alterados de consciência nos oferecem uma visão mais profunda e verdadeira do universo. Na Grécia Antiga, esses estados muitas vezes eram chamados de loucura divina e são abordados com profundidade em diversos diálogos de Platão, notavelmente no Fedro e no Banquete. Nesses textos, Sócrates discorre sobre a ideia de que certas formas de loucura não são apenas aceitáveis, mas essenciais para o acesso a uma compreensão mais profunda da realidade, que transcende a capacidade da razão humana ordinária. Esta loucura, segundo ele, é um dom dos deuses, uma fonte de inspiração, criatividade e conexão espiritual ímpar. No Fedro, por exemplo, Sócrates distingue entre a loucura provocada por doenças humanas e aquela que é enviada pelos deuses, argumentando que esta última pode levar a insights e realizações inacessíveis pelo pensamento lógico convencional. Ele categoriza a loucura divina em 4 tipos, cada um associado a um dom divino: a profecia inspirada por Apolo, os rituais místicos e a purificação da alma inspirados por Dionísio, os poemas épicos e a poesia inspirada pelas musas, e, por fim, o amor que eleva a alma e a aproxima do divino. Dentro da tradição cristã, a busca por estados alterados de consciência e uma conexão mais profunda com o divino também se manifesta, embora muitas vezes de formas sutis e metafóricas. Jesus Cristo, em seus ensinamentos e práticas, ofereceu caminhos que podem ser interpretados como vias para alcançar esses estados de elevação espiritual e compreensão transcendental. O conceito de reino de Deus é central nos ensinamentos de Jesus, frequentemente associado não apenas a uma realidade futura, mas também a uma dimensão espiritual acessível no aqui e agora, através da fé e da transformação interior. Em Lucas 17:21, Jesus afirma: "Nem dirão, ei-lo aqui, ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós." Esta passagem sugere que o acesso ao divino e a estados espirituais elevados não está confinado a locais externos, mas reside dentro do próprio ser humano, acessível através do despertar espiritual e da transformação pessoal. Essas práticas e estados não são apenas artefatos históricos, mas elementos vivos que continuam a oferecer insights sobre a natureza da consciência, da espiritualidade e da conexão humana com o divino. Ao reconhecer e valorizar esses estados alterados de consciência, podemos redescobrir caminhos para uma compreensão mais profunda da existência e reavivar práticas espirituais que fortalecem nossa conexão com o todo, promovendo um sentido de unidade e propósito transcendental. As técnicas para alcançar tais estados são variadas e profundamente enraizadas em tradições milenares. A meditação e a contemplação, por exemplo, servem como fundamentos para aquietar a mente, direcionando a atenção para um foco singular, seja ele um objeto, um pensamento ou a própria respiração, sendo frequentemente citadas como vias poderosas para alcançar estados alterados de consciência, proporcionando uma conexão mais profunda com o divino e uma compreensão mais apurada do eu interior. Um exemplo emblemático dessa prática é encontrado na vida de São Francisco de Assis, um mestre da tradição cristã cuja experiência mística através da meditação e oração profunda é amplamente documentada. São Francisco é conhecido por suas extensas práticas de contemplação na natureza, onde buscava a solitude para meditar e orar. Disse que, nessas horas de profunda introspecção e conexão com o divino, ele experimentava visões e uma sensação de unidade com toda a criação,
Em seus estados meditativos, Francisco reportou sentir uma profunda paz interior, uma alegria transcendental que o elevava acima das trivialidades do mundo material. Ele descreveu essas experiências como encontros íntimos com Deus, onde a barreira entre o Criador e a criação parecia dissolver-se. O jejum e o ascetismo representam outra faceta dessa busca, onde a purificação do corpo e da mente é vista como essencial para experiências espirituais mais profundas. A dança e o movimento ritualístico destacam-se como métodos poderosos para induzir estados de transe. Através da repetição de movimentos e do ritmo, essas práticas podem catalisar experiências intensas de consciência alterada, conectando os praticantes a uma realidade além da material. A dança sufi, especificamente o sema dos derviches rodopiantes, emerge como uma prática transcendental poderosa para alcançar estados de transe. Os praticantes sufi, ao se entregarem a esses movimentos e ao ritmo, relatam alcançar uma conexão íntima com o divino, experimentando uma sensação de união com o todo. Este estado de êxtase espiritual, frequentemente descrito como um encontro com o amor divino ou a dissolução do ego na presença do sagrado, exemplifica o impacto profundo da dança sufi na jornada espiritual dos praticantes. A utilização de plantas sagradas representa uma abordagem distinta e imediata para o alcance de estados alterados de consciência, embora venha acompanhada de potenciais riscos e consequências adversas. Essa metodologia, integrada a diversas tradições espirituais ao longo da história, propicia experiências de viagem espiritual, visões e uma interação intensa com o reino espiritual, desvendando aspectos não perceptíveis da realidade. Tais práticas possibilitam aos indivíduos explorar profundezas da consciência humana e estabelecer conexões com esferas espirituais, oferecendo insights e compreensões que transcendem a percepção cotidiana. A privação sensorial, como a permanência em completa escuridão ou em silêncio absoluto, retira as distrações do mundo exterior, promovendo experiências internas profundas. Essa técnica nos leva a um estado de introspecção e descoberta interior, onde o silêncio fala mais alto que palavras. Além das práticas já mencionadas, existem diversas outras técnicas utilizadas ao longo da história e em diferentes culturas para induzir estados alterados de consciência. Essas práticas variam amplamente em forma e propósito, mas compartilham o objetivo comum de expandir a percepção humana além do estado ordinário de consciência. Algumas dessas técnicas incluem o sexo, experiências que podem envolver provações e desafios físicos e espirituais, como nos rituais de passagem ou de iniciação, respiração controlada, mantras e repetições de frases e nomes sagrados, práticas de ascetismo rigoroso como a autoflagelação, e outras formas de ascetismo, como a privação de sono, a exposição a temperaturas extremas e a imobilidade prolongada. Todas essas práticas são e foram utilizadas para ir além dos limites físicos e espirituais, com o objetivo de purificação, iluminação e transcendência. Não se pode alcançar um estado elevado de espiritualidade ou uma comunhão verdadeira com o divino sem passar por esses estados alterados de consciência. Tais estados são fundamentais na caminhada espiritual, servindo como canais através dos quais nos reconectamos com a essência divina que permeia todas as coisas. Eles nos permitem acessar uma sabedoria e um conhecimento que estão sempre disponíveis, aguardando nossa disposição para engajar e explorar. Através desses estados, somos convidados a transcender as limitações cotidianas e a nos abrir para a vastidão do potencial humano, reivindicando um estado de ser profundo que é inerente a todos nós. É um direito fundamental, um tesouro escondido dentro de cada ser, esperando para ser descoberto. Ao nos aprofundarmos nessas técnicas ancestrais, não só exploramos as camadas mais profundas de nosso ser, mas também nos capacitamos a viver uma vida plena de significado, propósito e conexão. Portanto, a jornada espiritual implica uma exploração corajosa desses mecanismos transcendentais, uma disposição para se aventurar além do conhecido e se abrir para o extraordinário. Ao fazer isso,
não só nos aproximamos do divino, mas também nos reconectamos com a essência mais verdadeira de quem somos, redescobrindo o poder e o conhecimento sagrado que reside dentro de cada um de nós, acessível a todo momento, para iluminar nosso caminho de volta ao ser.